Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre este livro incrível de Mary Shelley, Frankenstein. É uma edição da Dark Side Books. Eu tenho aqui alguns livros da Dark Side Books. Eu posso dizer, todos eles são muito bons, são muito caprichados, muito bem feitos. Realmente, olha que beleza. Aqui nós temos uma foto dela. Dentro é cheio de gravuras, tem comentários, tem muita coisa interessante, muitos extras, né? Como você pode ver, é muito bom, muito bem feito. Essa edição aqui é muito caprichosa, né? Realmente, parabéns aí para Dark Side Books. Eu que já tenho alguns e posso dizer, são todos muito bons, muito bem feitos, realmente, né? Nós temos todo tipo de extra, de informações interessantes. Temos alguns outros contos curtinhos também da Mary Shelley. Nessa mesma pegada, né, científica de morte, de zumbis, essa coisa toda, né? Temos contos assim também muito interessantes. Então tá aqui para vocês um resumão aqui de Frankenstein da Dark Side Books. Muito bom mesmo. Então, deixa eu logo contando para vocês. A história é fantástico. É um livro que foi escrito há muito tempo, por uma mulher muito jovem, né? A Mary Shelley era ainda muito jovem. E tudo aconteceu, tudo começou assim, numa conversa entre amigos, né? Entre outros escritores. Olha só que legal. Eles estavam ali numa roda ali de amigos, conversando, entre eles, inclusive, o autor de Drácula, né, que é um outro conto também, esse sim, de terror, pode-se dizer. E eles meio que se desafiaram a cada um contar uma historinha ali naquele momento mesmo, inventar uma historinha de terror. E foi essa história que a Mary Shelley inventou e ela achou tão interessante que resolveu trabalhar em cima e pronto, virou Frankenstein. E assim, a narrativa é super agradável, é super gostosa. É diferente, porque assim, é um pouco indigesta, é um pouco pesada, no sentido de, por ser até um livro clássico, né? Mas as ideias, é muito cult, é muito inteligente, é muito rico, é muito chique, sabe? Muito intelectual, digamos assim, porque né, as frases são longas, as palavras são bem escolhidas, são bem selecionadas. É uma escrita chique, é uma escrita pomposa, e as ideias, as argumentações também, né? Ela busca embasamento, ela busca, né, constrói as frases de uma forma muito bonita, muito preciosa, com muito requinte. É um livro clássico, é um livro de requinte, é um livro chique e que chega a ser poético, muito poético mesmo, em alguns momentos, em algumas falas, né? E os personagens são muito bem desenhados, são muito bem escritos também. E você se apega a cada um deles, você entende um lado de cada um deles, né? No fim, eu, por exemplo, não tomei partido de nenhum, mas a gente consegue entender o lado de cada um, a gente consegue entender as aflições de cada um, porque isso é bem exposto, porque a gente consegue entrar ali no pensamento, na cabeça do personagem, né? E a autora faz isso muito bem, mas com uma elegância, uma classe. É um livro elegante, é chique, é gostoso de você ler, não é? A forma em que ela desenvolve a narrativa, tanto né, a escrita, a forma, as frases, a forma como ela, né, escolhe as palavras e monta as frases, quanto a própria história em si. É bom, é gostoso de ler. E quando a gente pensa em Frankenstein, não é? Que já está assim no nosso, vamos dizer, na nossa memória coletiva, na nossa memória afetiva, quem não leu o livro, pode não ter lido o livro, mas conhece o Frankenstein, o monstro Frankenstein. E Frankenstein na cabeça das pessoas é aquele monstro verde, enorme, gigante, é um monstro realmente,
um monstro verde, é uma besta fera que não tem nenhuma razão, não pensa, é simplesmente um bicho destruidor que sai pisando, quebrando tudo, tem uma força descomunal e que mata quem tiver pela frente. É um monstro que anda com os braços estendidos, simplesmente querendo pegar, matar alguém, né? É um zumbi, é um monstro, é uma fera terrível. Essa é a imagem que nós temos de Frankenstein. Mas quando você lê o livro, gente, não é nada disso, não é? Frankenstein, inclusive, né, não é um monstro. O monstro não tem nem nome, né? Quem é o Frankenstein? Frankenstein é o criador, né? O homem que criou, não é? Esse monstro que nós chamamos também de Frankenstein. E aí o livro trabalha essa coisa no final. Quem é o verdadeiro monstro? Não é? É o Victor Frankenstein, o Dr. Frankenstein, ou a criatura? Não é? O livro vai trabalhar muito isso, e também vai trabalhar muito a questão da ética. Será que é porque nós podemos, ou temos a capacidade, ou temos a inteligência, ou temos tudo para poder fazer alguma coisa? Será que, eticamente, eu devo fazer? Então, tem muitas questões interessantes aqui envolvidas, questões filosóficas, nos faz pensar muito. Então, vamos direto ao ponto, né? Porque Frankenstein, então, né, já fique bem claro, não é esse monstro verde, ele é uma criatura, pode-se dizer, né, que foi criada pelo Frankenstein, mas ele tem sensações totalmente humanas. Ele é um ser que foi criado, mas ele sentiu, ele chegou a sentir todas as emoções humanas, do máximo do amor, da empatia, do carinho, até assim o pior grau da revolta, da raiva, do sentimento da vingança, do ódio e tudo mais. Tudo isso ele sentiu. Ele foi levado, a um ser que foi levado a esses extremos, não é? Por conta de um monte de decisões erradas, conta de um monte de coisas que aconteceu. Mas, sobretudo, Frankenstein é uma criatura, é um personagem, é um personagem de caráter muito humano, não é? E que por coisas que aconteceram, por tragédias que aconteceram, ele foi levado também a sentimentos ruins, a cometer escolhas ruins, mas ele não foi o único, o Victor também. Então é por isso que eu vou dizer, antes de mais nada, que não é um livro de terror, né? Até porque eu falei no começo, né? A gente tem essa ideia de que Frankenstein é um monstro de terror, a gente imagina, de um filme trash, por exemplo, de terror, aquela coisa toda que a gente imagina. Mas para mim, o que pesa mais nesse livro aqui não é nem essa questão do monstro que mata, ou o peso, sim, que é uma história de ficção científica, talvez uma das primeiras obras do gênero, tá? Isso é bom frisar, né? É uma verdadeira ficção científica, mas o que eu vejo mais forte nesse livro não é nem o terror, não é nem ficção, não é nem os temas que ele se propõe a debater, como eu falei aqui. O que mais me pegou é a questão do drama. Para mim é um grande drama, é uma grande tragédia. Eu lendo, eu não senti medo, eu lendo, quando chega ao fim, você não sente medo do monstro, você não sente nada, o que você sente é tristeza, profunda tristeza pelos dois lados, porque para mim isso é uma grande tragédia. É uma tragédia atrás da outra, um mal que chama o outro, começa com uma coisinha aqui, isso vai desenvolvendo tragédia assim, em cima de tragédia, e é muito triste. Eu só pude ficar muito triste realmente pelo desenvolvimento e pelo fim dos dois personagens. De fato, é uma história muito triste. É uma tragédia realmente. Então, né, como nós vamos ter aí essa questão da ética, né? Para começo de conversa, o Victor não devia nem ter feito essa experiência, porque ele brincou de ser Deus. Então já começa daí.
Então aqui nós vamos ter alguns paralelos também, inclusive o próprio subtítulo né, O Prometeu Moderno. Não sei se dá para vocês verem aqui. Frankenstein. Na capa não tem, mas aqui tem, né? Frankenstein ou O Prometeu Moderno. O que isso quer dizer, né? Então vamos lá, primeiro, ver que história é essa, né, do Prometeu. Bom, Prometeu era um titã, e isso é a mitologia, né, tal. E esse Prometeu, ele roubou o fogo dos deuses para, simplesmente porque sim, só para dizer, eu consegui, eu roubei o fogo dos deuses, eu sou poderoso, eu posso fazer as coisas, eu posso, a partir disso, até criar vida. E foi o que ele fez, só que isso deu muito ruim, deu tão ruim, que ele foi condenado pelos deuses ali a um castigo eterno, né? Por ser um imortal, não é? A condenação dele foi que ele fosse acorrentado e que todo dia ali viessem corvos se alimentar ali das suas vísceras, e por ser, não é, um imortal, ele obviamente se regenerava. Então imagina só, uma eternidade nessa agonia, sentindo todo dia as dores, não morrendo, né, porque ele não era imortal, mas todo dia ali, né, sofrendo essa condenação aí, perpetuamente. É uma coisa horrorosa. Então ele sofreu ali essas consequências por ter roubado ali esse tal desse fogo dos deuses. E enfim. Então vai ter também essa analogia aí com o protagonista da nossa história, que é o Dr. Victor Frankenstein. Dr. Victor Frankenstein, ele vai criar vida. Por quê? Porque sim, porque ele pode, porque ele conseguiu. De alguma forma, ele, com toda a sua sabedoria, com toda a sua inteligência, ele vai usar essa sua centelha divina, essa sua sabedoria, que cada um de nós tem, tá? Nós vamos fazer essa alegoria aí. Cada um de nós tem um dom, tem uma iluminação, digamos assim, né? Que vem de Deus. Deus dá a revelação ali, né? Para que descubra alguma coisa. Quantos remédios foram descobertos assim, né? A cura de quantas doenças, né? O ser humano foi capaz ali de descobrir por conta dessa inteligência que, quer queira, quer não, quer você acredite ou não, vem de Deus, né? Essa centelha divina, esse fogo, essa inspiração, digamos assim, a ciência, né, que vem de Deus. Então, Victor Frankenstein tinha toda essa sabedoria, essa inteligência, e ele brincou de ser Deus, conseguiu ali. Por quê? Porque sim, para mostrar que eu posso, que eu sou capaz, que eu inventei algo e que eu vou vencer a morte por conta disso. As pessoas não mais irão morrer. Por quê? Porque sim, porque ele conseguiu, não é? E ele trouxe então uma criatura de volta à vida. Mas não era uma pessoa, era uma criatura, segundo ele, né? Que ele fez ali um ser, uma pessoa já morta, restos de pessoas mortas ali, ele conseguiu criar um ser vivo. E nós vamos ver também que vai dar muito ruim. Então tem essa questão aí, né? Da ética realmente, até que ponto aquilo que Deus nos deu, até que ponto será que só porque eu posso fazer algo, será que eu devo, né? Eu ouvi falar que, inclusive, aí, hoje isso é possível, né? Diz aí que a China já tem técnicas ali que eles têm e querem trazer de volta um mamute à vida. Aí eu me pergunto, tá, tudo bem, mas por quê? Porque sim, para mostrar que pode, olha, conseguimos, olha, temos tecnologia para isso, olha, somos inteligentes, capazes, conseguimos, olha aí, para quê? Só para isso, não é? E que males isso pode acarretar? Que coisas, né? O ambiente de um animal como esse hoje é totalmente diferente, é tipo um Jurassic Park, né, moderno que eles querem fazer aí, sabe? É tudo diferente. Doenças que talvez na época não existiam, e vai trazer isso tudo de volta à tona. E eu me pergunto, para quê? Para mostrar que pode? Então tem toda essa questão aí ética. Até onde vai os limites ali
do conhecimento humano e das conquistas humanas aí, então, nos termos da ciência. É ótimo, é maravilhoso. Isso só mostra o quanto o homem é capaz, o quanto o homem verdadeiramente é inteligente, quantas coisas o homem pode conquistar, não é? Mas sem ultrapassar certos limites. E a nossa história, então, vai começar quando um capitão estava em uma geleira. Eu vou continuar meus comentários, mas intercalando com a história, para vocês entenderem um pouco melhor. Então, tudo vai começar quando um capitão, ele estava lá com sua tripulação em meio a uma geleira, e ele, porque ele queria chegar em determinado lugar, ele queria traçar tipo uma rota marítima, ele queria atravessar aquele lugar inóspito, aquele lugar difícil, perigosíssimo, onde ninguém nunca foi antes. Ele queria ser o primeiro a estar ali, a atravessar este lugar. Para quê? Só para dizer que sim, que ele conseguiu, que ele é poderoso, e que tal, e que ele podia, e que ele era capaz, e tudo mais, e ter o seu nome escrito, digamos assim, na história. Veja bem, ele, a custo da vida da sua própria tripulação, porque já estava meio caminho até ali um complô, porque não é perigoso, tipo assim, eles não podiam continuar, porque por uma série de coisas, o frio era extremo, acho que também eles já estavam até ficando sem mantimentos, o lugar era muito perigoso, eles não conseguiriam, né? A tripulação estava dizendo, olha, nós não vamos conseguir, muitos vão morrer, vamos voltar para casa. Estavam tentando já convencer esse capitão a desistir e voltar para casa, porque não dava. E ele disse, não, vocês são medrosos e não sei o quê. Não, mas nós vamos morrer, alguns de nós podem morrer e não sei o quê, mas tipo, o que é a morte? Isso não é nada, é aí que morra. O que é a morte? Tipo, comparada à glória que nós podemos ter, alcançar as coisas que nós podemos fazer, enfim, é essa, né, a questão. Ilustrando bem ali a questão ética, né? Então, veja, essa situação, não é, em que se encontrava este capitão lá no meio dessa geleira, neste navio, quando ele encontra ali no gelo um homem também quase morrendo do nada. Ele fala, mas que é isso? Um homem que no meio do nada, é impossível. O que esse cara tá fazendo aqui? Gente, vamos, né? E resgataram e salvaram. Esse homem nada mais era do que o próprio Victor Frankenstein. E depois de se recuperar, porque ele estava muito mal, estava quase morrendo mesmo, por conta do frio e tudo mais, né, ele se recupera e aí eles vão começar a conversar e tudo, e ele vai desenvolver uma amizade até muito, muito interessante com esse capitão. E aí ele vai se abrir, depois que ele estiver um pouquinho melhor, mais recuperado, ele vai perguntar quem ele é, o que ele está fazendo ali, e o capitão vai dizer, eu estou aqui porque eu quero, né, meu objetivo é esse, chegar onde ninguém nunca chegou e provar que é possível, e fazer uma rota aqui e tal. E enfim, para que meu nome fique na história e tudo mais. Mas a tripulação dele iria morrer, era inviável esse plano, essa ideia dele. E aí o Victor disse, eu vejo que você sofre do mesmo mal que eu, né? Não seja burro, volte para casa, não sofra do mesmo mal que eu, da arrogância, né? Sabe, isso de passar por cima de tudo e de todos, passar por cima de quem ama, passar por cima da ética, passar por cima de tudo por conta de um ideal, passar por tudo isso por causa de algo realmente egoísta, não é? Você só está pensando em si, em você mesmo, na sua própria glória, nos seus próprios ideais, por uma questão egoísta. Só para dizer que sim, só para dizer, né? Por quê? Porque sim, só porque eu posso, só porque eu quero. Né? Você sofre do mesmo mal que eu. Então deixa eu te contar a minha história. E aí o Victor vai se abrir, vai contar a história toda dele. Que ele estava ali no meio daquela geleira, no meio do nada, perseguindo uma criatura que ele havia criado e que deu ruim, e que era um monstro. E ele precisava se livrar dessa criatura, que era, né, o monstro do Frankenstein. Então, o que acontece? Né? O Frankenstein, por ser um médico, cirurgião, uma pessoa muito estudada, ele conseguiu criar vida
E no dia em que ele criou essa vida, este ser, ele, quando viu aquilo, ele achou algo, uma aberração, ele achou aquilo uma coisa tão nojenta, tão desprezível, que o abandonou e que o largou ali à morte. Tipo, ele fez e meio que se arrependeu, sabe? Poxa, eu não devia ter feito isso. Ele pensou, isso aí não vai dar certo, não vai nem sobreviver, então deixa aí e tal. Porque ele viu que o resultado seria, segundo as palavras dele, abominável. E era uma coisa abominável realmente. Então ele largou o bicho ali para morrer. Então, duas coisas erradas. Ele não devia nem ter feito e largou ele ali, né, a criatura, que não era nem um monstro, nem um bicho, ali para morrer. Acontece que aquela criatura sobreviveu, se escondeu, viveu ali durante um bom tempo. E veja bem, era uma criatura cheia de, como eu disse, inclinações totalmente humanas, não é? Não se pode culpar, né, o monstro, o Frankenstein, não é, pelas coisas que ele veio a sentir, porque depois que ele saiu dali, ele foi abandonado, né, pelo Victor Frankenstein. Ele se abrigou em um lugar, porque ele viu que ele era uma criatura abominável, que ninguém gostava dele, que eles né, que batiam nele, que o iriam matar e aquela coisa toda. Então ele mesmo se afastou da sociedade e viveu escondido ali no meio da floresta. Mas havia nessa floresta um chalezinho com uma família, um senhorzinho cego, inclusive. E era uma família que ele conseguia, todos os dias ele observava essa família pela janela. E é uma descrição tão bonita. Então, ali ele já começou a sentir coisas boas, empatia, o amor, a solidariedade. Ele viu que eles estavam tendo problemas ali financeiros, eles eram realmente uma família muito pobre. Era esse senhor que era cego, mas o casal, né, acho que era a filha e o marido, que viviam ali. E então, ele era lenhador, tudo, essa coisa toda. O que o Frankenstein fazia? Durante a noite, tudo que ele conseguia ali, ele trabalhava, ele pegava madeira e deixava lenha ali na porta da casa para que ele pudesse, né, vender, fazer as coisinhas dele lá. Então, ou seja, ele ajudava aquela família da forma que ele podia, não é? E aquela família era extremamente agradecida pelo espírito da floresta, né? Alguém que ali, uma bondosa que os ajudavam ali no meio da noite. Mas era o Frankenstein, era um monstro, era a criatura, né, os ajudando ali. Um dia isso é tirado dele, né, um dia essas pessoas vão embora daquela casa porque Frankenstein é descoberto e eles vão embora. E, enfim, novamente ele é mal compreendido e a família foge dali. O Frankenstein, então, a partir desse momento em que essa família, observar essa família, aprender com eles, ele aprendeu inclusive a pensar, a falar, porque ele observava o comportamento deles, e ali que ele foi aprendendo. Então, quando isso foi tirado dele, ele ficou muito revoltado, ficou muito triste. Ele, a partir daí, aí começou a crescer coisas ruins no coração dele, a vingança, o ódio, não só pelo Victor Frankenstein, pela humanidade, né, pelas pessoas, como os homens são maus, não é? Porque né, essa maldade no coração de não me aceitar, por quê? Só porque eu sou assim, eu sou uma criatura abominável e tudo mais. Mas eu jamais faria mal a ninguém e aquela coisa toda. Só que aí sim, ele começou a ficar revoltado. E aí, depois desse tempo que ele foi procurar o próprio Frankenstein, o próprio criador dele. E quando ele encontrou o Frankenstein, ele já estava noivo, ele já estava aquela coisa toda, ele queria, né, já ter a vidinha dele ali. E o Frankenstein toma um choque muito grande quando ele se encontra ali com a criatura. E a criatura, então, vai querer ter uma conversa com ele em particular, e eles vão para um lugar ali, no meio do mato mesmo lá, e vão conversar. O Victor, ele já estava disposto a matá-lo. Não é? Por quê? Porque sim.
é medo do desconhecido, fez um negócio lá, não sabe no que vai dar, então vamos matar, vamos acabar logo. Então ele já estava com essa mentalidade aí. Mas ele vai ter uma conversa muito séria com a criatura. E aí é aí que nós vamos ver. Né? O Frankenstein, gente, ele não é nada bobo, ele não é nada irracional, pelo contrário, ele fala muito, muito bonito as palavras que ele usa, a argumentação, tudo. Ele tem o poder de argumentar, de colocar as palavras, de se expressar. Gente, é muito lindo, porque ele vai dizer umas verdades na cara do Victor. E vai dizer, por que você me criou? Qual é a sua? E mais, qual é a minha? Quem sou eu? Você me criou, você me deve respostas. Então, né, ficou nessa coisa aí, nesse pé, a discussão. E o Frankenstein falou, mas falou cada coisa que você disse, meu, você está certíssimo. Certíssimo no que você está falando, no que você está sentindo. O Frankenstein, o Victor, é um idiota mesmo, ele merece ouvir tudo que você está falando, mas não faz besteira. E nós vamos ver que foi o que ele fez depois. Fez muita besteira. Apesar de ele estar corretíssimo, apesar de ele estar certo em tudo que ele falou. Aí então nós vamos ver que o Frankenstein vai dizer para o Victor tudo o que aconteceu desde o momento em que ele foi criado. Como foi a primeira vez que ele, né, passou frio, fome, ele não sabia nem direito o que era fome, ele sentiu a fome e ele viu um alimento ali, uma fruta, e sentiu aquele ímpeto de pegar aquela fruta e levar à boca e comer, e o prazer, né, de se alimentar e tudo mais, como foi cada descoberta, como é que foi o primeiro passo que ele deu, a sensação. Gente, é só lendo que você vai ver, né, essa descrição, como é tão bonita. E é um texto longo, essa parte é uma cena longa, onde ele vai conversar com o Victor e contar toda a história, toda a vida dele, como é que foi, os medos, principalmente todas as sensações, as emoções que ele teve, principalmente a solidão, de querer se aproximar, por exemplo, das pessoas daquela família e não conseguir por medo. E ele se sentia muito só e tudo mais, ele queria entender. Ele perguntou, Victor, você me criou, me diga por que isso? Por que as pessoas me odeiam? Você me criou, você me deve satisfações, sabe? Tipo assim, ele contando tudo. Quando ele sentiu frio, e essa é uma parte muito interessante, quando ele sentiu frio e viu um fogo ali largado, tinha um fogo, ele encontrou ali um finzinho de uma fogueira, e ele se aproximou ali para se aquecer, mas ele não sabia ainda o que era o fogo, e ele viu que o fogo era tão bonito, né, aquela coisa tão bonitinha, foi colocar a mão, se queimou e já logo puxou. Gente, essa parte é poética, né, porque aí ele diz, olha, não é tão tremendo, não é tão fascinante como de uma mesma fonte pode vir, né, tanto o prazer quanto a dor. E aí a gente tem essa... E aí ele aprendeu que se ele chegasse a uma distância segura do fogo, ele podia se aquecer. Então, fica aí mesmo, né, essa questão aí comparativa, né, da mesma forma do fogo dos deuses lá, né, que para tudo tem um limite, se você ultrapassar esse limite realmente pode dar ruim, né? E é muito bonito realmente tudo que ele conta, da forma poética como ele conta, como ele narra, não é? Os seus sentimentos, as suas emoções. Então, o Frankenstein é um ser que tem todas as qualidades humanas possíveis, não é? Máximo ali do amor, e depois também de todo o seu ódio, de toda a sua revolta. Porque naquele momento, depois de toda aquela conversa, depois de tudo isso que ele conversou com o Victor, ele só teve um pedido, que ele queria uma noiva, né? Na verdade, ele queria alguém como ele. Aí não dá pra passar pano, porque tipo assim... né, o Victor,
o Vitor ia fazer novamente, ele já errou uma vez, será que ele ia fazer novamente? E o Vitor estava até certo em se negar. Mas aí o Frankenstein começou a perseguir e tal. Teve lá uma cena, aí nós vamos começar a ver algumas mortes. E aí o Frankenstein vai se convencer, só que vai dar ruim, vai prometer que vai fazer uma coisa para ele e não faz, e aí vai dar muito ruim, e aí toda aquela história, uma briga que vai, né, descambar realmente ali numa perseguição implacável do Vitor à criatura. E ele vai querer de todas as formas acabar, liquidar com aquela criatura, como se nada e viver depois da vida como se nada tivesse acontecido. O que não é bem assim, porque muitas vezes aquilo que a gente faz tem consequências, né? E é isso que ele teve que aprender a lidar. Então, assim, não dá para passar pano nem para um nem para outro, porque de verdade eu entendo o lado da criatura e entendo que depois ele fez realmente muitas, mas muitas coisas questionáveis. Eu entendo o sentimento dele, mas ele fez coisas erradas, assim como o Vitor, ele podia ter contornado a situação de uma outra forma também. Enfim, né? Ou seja, é triste, né? Decisão errada em cima de decisão errada, e um monstro que era, em princípio, uma pessoa pura, assim como uma criança, não é? Ela é pura, mas ela vai aprendendo ali, ela vai crescendo, vai adquirindo, vai aprendendo a jogar o jogo, não é? Me bateu, agora peraí, né? A coisa vai ficar feia para você, porque, né, eu não vou aguentar, eu vou revidar, eu vou me vingar. Então ele se deixou levar por todos esses sentimentos humanos, os bons e os ruins também, né? Então é esse personagem, essa criatura, Frankenstein, que no final das contas eu não digo, ele não é nem bom nem ruim. A criatura não é nem bom, eu não vejo uma criatura boa, em princípio sim, uma criatura pura, ok, mas também eu não vejo como algo ruim, eu vejo que ele tomou decisões erradas que levou, sabe, a uma grande tragédia, simplesmente isso, uma tragédia. Coisas que não deveriam, não poderiam ter sido, não deveriam ter acontecido, mas ele não é mau. E o Vitor, por outro lado, ele tem toda aquela questão do egoísmo, da prepotência e de tudo mais. Ele também não é de todo bom, ele não é um gênio, não, que vai salvar o mundo e que não sei o que. Tudo isso que ele fez foi realmente só pensando, foi para sua própria glória, foi tudo simplesmente por quê? Porque sim, porque eu posso, porque eu sou inteligente, porque eu quero, não é? A custo de qualquer coisa, assim como o capitão, assim como, né, o capitão no comecinho da história, assim como o Prometeu, não é? Assim como, enfim, essa é então a nossa história de Frankenstein. E eu espero que vocês tenham gostado realmente. Não é um livro para a gente pensar muito, refletir mesmo. É uma história bonita, chique, né? Mas é triste também. Né? Eu quero frisar bem isso, porque, né, não é um livro que você vai ler realmente vai se assustar, não é um livro de terror, não é? Realmente é mais um livro, é mais um drama, realmente um drama, e é uma história realmente, né, filosófica, porque nós vamos ter discussões pesadas, fortes, argumentos, né, pesados, tanto da parte do Frankenstein quanto da parte do Vitor, principalmente no meio da história para lá, né, quando a criatura encontra o Vitor, nós vamos ter um texto muito robusto, muito pesado, muito indigesto até, né, de se ler, mas é uma história assim que é tranquila, que é gostoso de ler, você vai gostar, você vai se emocionar, inclusive, tá? Espero que você tenha gostado e até a próxima.